Bem-vindos todos que estão aqui se unindo com a sua energia divina, com o seu eu divino, nesse momento em que nós vamos falar sobre uma porção que se chama Mishpatim, leis, estatutos, e nós, cabalistas, nós gostamos sempre dos porquês. E nós estamos num momento de um grande ápice espiritual. Lembrando que na semana passada, o que aconteceu, as 10 falas, os 10 pronunciamentos, que infelizmente a gente escuta e escutou tanto durante a nossa vida como sendo os 10 mandamentos. E o mais incrível é pensar que a gente recebeu 10 mandamentos, que nós estamos há semanas trabalhando uma situação de busca da liberdade, de sair de uma escravidão, de se libertar de um faraó, sair de um lugar estreito para ir para um lugar onde eu posso ter o uso de algo mais que divino, que é essa, quem sabe, a parte do nosso ser mais ligada ao nosso Criador, que é o livre-arbítrio. Uma forma de conseguir ampliar essa visão, de fazer com que aquilo que eu estou vendo, apesar de ser exatamente no físico a mesma coisa, eu consiga ver por um ângulo diferente. Quando eu aceito que eu tenho livre-arbítrio sobre tudo que acontece na minha vida. O fato é que nós fomos muito contaminados por essa palavra, mandamentos. Hoje nós vamos falar sobre leis, nós vamos falar sobre esses decretos. Mas para entrar no assunto dessa semana, que são várias leis, eu quero, em primeiro lugar, aprofundar nessa palavra mandamento. Porque toda vez que eu receber um mandamento, eu sou obrigado, se eu aceito o mandamento, eu sou obrigado a baixar minha cabeça e simplesmente seguir. Eu aceitei um mandamento. E a partir do momento que eu aceito esse mandamento, eu não só cumpro, mas eu também já encaro ele como algo definitivo e eu paro de pensar. Eu não preciso mais decidir, porque já é um mandamento que eu aceitei. Quando a gente está falando, jovens que estão escutando pais falando sobre mandamentos, em alguns momentos eles podem aceitar, vai existir aquele momento em que, para ser livres, eles vão reivindicar o seu espaço e vão dizer que não estão aceitando. Pode até ser que os anos passam, acontece um amadurecimento e eles acabam chegando, através da sua experiência, numa conclusão que talvez aquilo que o pai mandou, aquilo que era para ser obedecido, realmente deveria ter sido, ou pode até ser que ele vai ver, realmente meu pai não estava certo, mas ele aceitou ou não aceitou. Ok, cada um de nós passou por isso na vida. Não só com os pais, com qualquer outra situação em que existe algo superior e que vem e entrega uma ordem. E é normal isso acontecer, faz parte da vida. O chefe, o marido ou a esposa, os pais, o mestre. Existe essa questão do sim e do não. Eu aceito ou não aceito, dependendo de onde é que está vindo a ordem. Criação das religiões. A criação desse conjunto. Ao invés de eu pensar aquilo que é bom para o meu ser,
Alguém chegou para mim, através de dogmas e leis, e disse que o certo e o errado é assim ou assado. E eu disse sim. E a partir daí eu não precisei mais pensar o que era bom e o que não é bom para mim. Eu simplesmente segui aquelas leis. As leis existem, os 10 pronunciamentos existem. Vamos deixar isso agora um pouco de lado. Estamos entendendo que a gente recebeu um bocado de informações e a gente aceitou um bocado de informações e a gente, em alguns momentos, parou de pensar o porquê daquilo está sendo falado para nós. E a gente esqueceu que o próprio Adão pegou algo que não era para ele pegar. Quem foi o primeiro a não cumprir o mandamento? O Adão e a Eva estavam lá no paraíso, cara a cara com o Criador. O Criador chega para eles e fala: olha, vocês pegam tudo que vocês quiserem, menos esse fruto aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram e a gente está aqui por quê? Porque no momento em que eles fizeram essa ação, eles trouxeram algo que a gente chama de morte. E a aceitação da morte existe tão enraizada dentro de nós porque a gente não aceita o nosso livre-arbítrio. Este é o início do que nós vamos começar a falar hoje. Esse é o ponto. A gente acha que a gente faz tudo o que a gente quer. A gente acha que a gente é livre. A gente acha que essa história da Torá, que essa história de sair do Egito, que tudo isso é coisa do passado. Mas o fato é que nós ainda não aceitamos o nosso livre-arbítrio. Porque o dia que a gente aceitar o nosso livre-arbítrio, nós vamos começar a agir de forma completamente diferente. Porque nós vamos estar usando a nossa consciência para pensar aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim, baseado num castigo ou baseado em uma bênção que eu faço para o meu próprio ser. Estatutos Mishpatim entregam, independente dela, leis e preceitos que a pessoa olha a lei e olha o preceito e ela para de pensar. E ela sabe que se ela seguir aquele preceito, ela vai ser salva, porque é isso que diz a religião. E tudo bem, tá tudo bem. Só que o que não está bem? Quando eu paro de pensar e paro de perguntar por quê? Porque quando eu paro de pensar e paro de perguntar por quê daquela lei, eu virei de novo um escravo. O escravo da religião, o escravo de tudo aquilo que me é imposto e eu não questiono, eu simplesmente aceito. Eu posso fazer a mesma ação, mas o que vai mudar é a minha consciência. Eu estou fazendo tal coisa por quê? E aqui a gente vai chegar em Mishpatim. Aqui a gente vai chegar nesse escravo hebreu. Aqui nós vamos chegar num lugar aonde Moisés está dando para nós uma segunda chance para recuperar o livre-arbítrio que está esquecido e oculto e que é a essência da nossa vida. A essência das palavras do nosso Mestre Jesus.
Porque o amar ao próximo como a ti mesmo é a essência desse fundamento do livre-arbítrio. Porque quando eu entendo o que acontece com o livre-arbítrio, qual é a lógica de existir o livre-arbítrio, eu entendo por que amar ao próximo como a ti mesmo é tão importante. O mandamento ou o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que é a consciência da nossa alma, porque a nossa alma é a representação, é parte do Criador. Se a alma está em um corpo que faz esse roubo, quem está sendo escravizado? O próprio Criador, porque ele está lá naquele braço. Então, o que acontece? Quando eu consigo aceitar esse tipo de olhar, automaticamente eu entendo que a luz está por trás de tudo. Ninguém apareceu na minha frente por acaso. Isso é o que a gente fala toda vez, toda vez. Nada é por acaso, nada é por acaso, nada é por acaso. É tudo perfeito. Porque este Deus, o Deus do olho por olho, dente por dente, Deus da natureza é esse. Esse é um Deus que faz sofrer. Eu não estou usando o livre-arbítrio. Eu estou abusando. Em algum momento vai vir a conta. Então aí a pessoa fala, é castigo. Pessoal, a própria pessoa está criando a sua própria condenação. Esse é o olho por olho, dente por dente. Mas o que Moisés está fazendo? O olho por olho, dente por dente, que está aqui, que está na Torá, já tinha aparecido no Código de Hammurabi muito antes. Não mudou. O não matar o pai e a mãe, já estava lá. Mas o que a gente está recebendo? Essa consciência da consciência divina que cada um de nós tem quando usa o livre-arbítrio. Porque quando eu vivo só dentro do mandamento, eu sigo a lei e pronto. Eu não preciso pensar. Eu não preciso colocar a sua alma na sua ação. Exatamente. Isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando uma pessoa vier na minha frente falar os absurdos, eu vou olhar para essa pessoa, eu vou pensar, antes de eu cair na raiva, porque Adão e Eva não fizeram restrição, tá certo? Esse foi o pecado, não teve restrição. Onde a gente cai? Quando a gente não faz restrição. Aonde está o segredo? Fazer restrição. O que é fazer a restrição? A pessoa chegou, atacou, ameaçou. O que eu faço? Eu posso revidar ou eu vou. Epa, se isso está acontecendo comigo, alguma coisa não está certa. Aqui alguma coisa eu preciso corrigir. Deixa eu analisar melhor essa situação. Deixa eu pensar se eu posso fazer diferente para mudar. Antes de eu ser escrava por essas emoções que vão aparecer. Ah, é justo, não é justo? É injusto, é injusto? Oh, Deus, injusto. Eu vou pensar. Pode ser que eu consiga fazer essa roda voltar para aquela semente onde tudo estava errado e eu vou conseguir fazer diferente. Então, o que eu estou recebendo agora? A própria misericórdia da segunda chance. Porque eu agora tenho a consciência de algo que antes eu achava que era só um mandamento, eu não podia voltar atrás. Era um mandamento, era a condenação e encerrou. Agora eu vou olhar para o ciclo, para os ciclos
E eu vou pensar que dentro dos ciclos, eu vou poder repetir diferente. A situação vem de novo, eu faço diferente e tudo acontece diferente. Eu não estou condenado para sempre a situações impossíveis de tanto sofrimento. Até que eu não consegui me livrar dos mandamentos, eu sou escravo, tirano, sou escravo total de julgamentos. Se eu consigo me livrar do julgamento e eu entendo que eu preciso buscar um equilíbrio, eu vou entender que aquela pessoa que parece ser maravilhosa e perfeita, mas passa por todas as dificuldades, ela precisa fazer uma correção que é diferente da minha. A tua é diferente da dela. E cada um traz essa roda girando de um jeito completamente diferente. Mas se essa roda está se encontrando, existe uma ligação, porque senão a gente não estaria aqui se encontrando. E são muitas e muitas e muitas rodas. Porque se a gente está aqui nesse mesmo dia, num planeta, quantas almas, pessoas estão girando juntas nessa roda? A essência. E tudo isso aqui foi dado para nós, para quê? Quando a gente fala, ai, precisa corrigir o pecado de Adão e Eva. E a gente fala, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ai, gente, eu não tenho nada a ver com esse Adão e com essa Eva, meu Deus do céu. Meu Deus, por que eu ainda estou pagando por isso? Existe dia, existe noite. Existe a morte. Eu vivo a morte. A gente vive a morte cada 24 horas. Eu não quero mais viver a morte. Só quando eu entendo esse processo, eu consigo ir me separando do decreto da morte. Se eu não aceitar este processo e o livre-arbítrio, eu vou aceitar a morte eternamente. E eu não quero aceitar. Agora eu falo por mim. Eu não quero aceitar a morte. Não é natural morrer. Não, não é. Não é para ter morte. Por amar ao próximo. Aí eu consigo entender por que eu tenho que perdoar. Porque senão, eu não vejo sentido em perdoar uma pessoa que me fez mal. Fica difícil. Como que eu faço isso? Muitas vezes é um exercício muito difícil. Exato. Mas por quê? Porque eu tenho que aceitar? Eu não posso aceitar simplesmente. Eu preciso entender. Entender que talvez aconteceu entre eu e essa pessoa algo que eu não estou consciente neste momento agora. E que eu preciso usar da compreensão com essa pessoa. Porque hoje pode ser que eu estou por cima. Amanhã, nessa roda, pode ser que a outra pessoa está em cima. E eu preciso da compreensão dela. E se eu usei só do julgamento com essa pessoa, quem vai ser eu, esse ser, que pisou no outro e agora quer receber compaixão? Porque a roda está girando. O ciclo de repetição. O ciclo que vem. O ciclo que gira. A roda que gira. Ao passo que, se eu amar ao próximo, entendendo que a luz está presente sempre, a luz da Torá, eu estou entregando compaixão e eu vou pelo menos tentar entender aquela pessoa. Eu não preciso dar asas à raiva, dar asas à mágoa, dar asas ao ódio. Ué, se eu não estou entendendo, isso está acontecendo, eu preciso aprender alguma coisa aqui. Eu preciso fazer o processo interno. Não é o outro que precisa mudar. Sou eu que preciso fazer o processo interno. Se às vezes a pessoa tem uma questão familiar
em que parece que ela tem uma visão, que enxerga uma dimensão maior, e todos os outros estão numa outra condição, através de um exemplo de equilíbrio, ela pode alterar as peças desse quebra-cabeça. A transformação, às vezes, vem atrás do equilíbrio, atrás de uma compreensão de entender que algumas pessoas estão num nível mais elevado, outras precisam passar por um processo para atingirem um amadurecimento, porque, afinal de contas, se a gente está aqui é muita bênção. Porque existem almas que estão tão contaminadas que não dá nem para entrar no purgatório. Elas ficam entre mundos, entre dimensões. É muito sofrimento. E aí o que acontece? Sem que a gente perceba, quando a gente entra na vibração do ódio, da raiva, o que acontece? A gente convida aquela vibração para se acoplar na gente. E aí, se aquela vibração se acopla na gente, todo o sofrimento que está sendo desencadeado, ela vai se aliviando. Por isso que a gente precisa se alimentar bem, se alimentar com bons pensamentos, que não estão ligados a mandamentos, a ação de aceitação. A aceitação tem que vir do livre-arbítrio, que eu tenho o potencial de manifestar. Isso que Moisés está dizendo para nós, esse escravo hebreu é uma alma que está sendo escravizada aqui, mas que eu não preciso fazer ela agir como escravo das sombras. Se eu tenho que ser se a minha alma tem que ser escravizada no corpo físico, eu quero que ela seja escravizada pela luz. Eu não quero que ela seja escravizada pelas sombras. E eu vou poder usar esse veículo como veículo de purificação. Não um veículo que vai devolver a alma, depois dessa jornada, toda elameada, toda acabada, toda destroçada, porque eu não usei dessa oportunidade, sendo que muitas almas gostariam de estar aqui nesse momento agora. E nós estamos aqui. Olha que bênção. E mais bênção ainda, que a gente tem a oportunidade de poder escutar todos esses ensinamentos e poder sair dessa consciência, a consciência dessa escravidão mental. Nós não queremos. A autoridade absoluta do céu, né? Eu agradeço a presença de vocês. Hoje, nessa porção tão importante, estudar a Torá é receber a luz, não é um estudo simplesmente religioso. Nós precisamos aceitar a luz, nós precisamos aceitar o livre-arbítrio. Sexta-feira vai ser não só a Shabat, mas vai ser o início do mês de Adar Aleph. Esse ano nós vamos ter 2 meses de peixes, a energia de Adar. E, além disso, também vai ser Ano Novo, dentro da tradição chinesa, no sábado, no dia 10. Então, nós vamos unir esse pacote. Então, o nosso encontro de sexta-feira vai ser ultra mega blaster poderoso, e a gente vai estar juntos. Saibam que cada um de nós pode realmente transformar cada vez mais a nossa vontade, que a gente possa realmente enxergar, tirar esses véus através da sabedoria da Cabala e a sabedoria do nosso Mestre Jesus também, da forma que ele fazia os milagres, porque ele aceitava e ele queria transformar conceitos. E hoje nós não vamos precisar ser crucificados para conseguir manifestar os seus ensinamentos e colocar em prática essas vivências que são muito mais do que milagres. Gratidão e shalom.